Ainda em pé como estamos, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no 14º capítulo, dos 28 contidos nele. E o 14º capítulo, portanto, estamos aí exatamente na metade do livro de Atos. Está narrado como o Evangelho deveria imiscuir-se nas culturas e como isso tudo acontecia. Algumas cidades, inclusive, são citadas regionais, como Listra, Icônio, Antioquia. E, de alguma maneira, os apóstolos, além de levar o evangelho a esses lugares como emissários, que é o significado da palavra apóstolo, emissário, missionário, aquele que é enviado da parte de uma autoridade, eles também voltavam refazendo o caminho, indo de novo nessas culturas, para observar como estava a estabilidade da fé de cada pessoa. Se estava se tornando mais intensa, se recrudescia, se intensificava, se era uma fé que estava sendo consolidada, ou se era uma fé que estava, de alguma maneira, sendo atingida pelas dificuldades que a vida apresenta. Alguns cristãos, às vezes, não se dão conta, ao se converterem, de que quando nos convertemos não significa que não vamos ter problemas. A diferença é que antes de se converter a gente tem problema. Quando a gente converte a gente tem problema e vitória, problema e vitória, problema e vitória, problema e vitória. Mas a gente não deixa de ter problemas, porque a gente tem Jesus. E o principal de tudo é que Ele está conosco nos problemas. Então, Paulo consolidava a fé dos irmãos, porque como há uma visão hoje de venha para cá para a igreja e pare de sofrer, algumas pessoas pensam que a partir do momento que se converterão, não haverá mais sofrimento de espécie alguma. E a verdade é que aqueles sofrimentos provocados pelo mal, e sobretudo aqueles que nós mesmos facilitamos, tipo alcoolismo, devassidão moral, malignidades de toda espécie, realmente eles desaparecem quando você se converte a Cristo, mas surgem novos tipos de sofrimentos. Sofrimentos, às vezes, produzidos até mesmo por você ter fé em Cristo Jesus. E esses desafios precisam ser encarados com maturidade. Jesus vem buscar a sua igreja. Você vai subir com Ele, vai passar a eternidade com Deus. Mas Jesus não vem buscar uma criança. Jesus vem buscar uma noiva. Jesus não casa com criança. Jesus é contra o casamento de adulto com criança. Jesus vem buscar uma noiva madura, convicta, cuja fé não depende de certos acontecimentos para ser o que ela é. E aqui no capítulo 14 eu quero ler com vocês. Disse assim, os versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse verso 22, na Nova Versão Internacional, diz, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé e dizendo para os discípulos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Deixa eu dizer de passagem, porque talvez não lembre de dizer depois. A palavra tribulação é uma palavra grega, a palavra tribos. Tribos eram duas chapas de metal que eles usavam para torturar pessoas. Às vezes a pessoa aceitava Jesus e ela era entregue para a morte, e ele era colocado nessas chapas de metal. Bandidos também eram colocados ali, uma chapa embaixo, outra em cima, a pessoa era colocada no meio, e a chapa ia sendo prensada devagar, enquanto os órgãos iam estourando, os olhos iam estourando, os órgãos iam se arrebentando e as vísceras iam sendo expostas, até a pessoa ser totalmente esmagada. Eles chamavam isso de tribos. E aí vem a palavra tribulação, que é o mesmo que prensa. É quando você se sente prensado por alguma situação. Pois ele disse que é através de muito aperto que a gente vai entrar no reino de Deus, mas a gente vai entrar. E aí em Tiago 1, verso 2, também abre, já vou liberar você para se assentar.
Tiago 1, verso 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Considerem motivo de grande alegria. O que, Tiago? O fato de passarem por várias tribulações. Outra tradução diz, por várias provações. Outra tradução diz, por vários apertos. Bom, ou outra tradução diz, tentações. Bom, Tiago disse que a gente deve considerar alegria, motivo de alegria, passar certos apertos. Antes que nós oremos, eu peço os pastores, sobretudo o pastor André, que não me deixe esquecer, que eu me lembrei agora, vendo vocês, de orar hoje pelo Enzo, que está fazendo aniversário. Quantos anos? Fazendo 10 anos. Então nós vamos também orar por ele até o final. Estou olhando aqui, lembrando, o pastor me falou que hoje é aniversário do Enzo. A gente não lembra todas as coisas, né? Eu estava me lembrando agora que lá em Itaperuna, onde eu me converti, que lá é muito quente, tipo essa iluminação nossa aqui, só que é para a cidade toda a iluminação. E lá, a irmã fez o casamento da filha dela, e eu lembro ela falar com o pastor assim: pastor, por favor, o senhor está convidado com a sua família, mas não avisa para a igreja não, porque eu fiz pouca comida, e o senhor sabe que crente não bebe, mas come. Então, o senhor está convidado com a sua família, mas no final, então, da cerimônia, o senhor libera, dispensa as pessoas para irem para casa. Aí, no final do casamento, o pastor disse: eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva, e no final disse: o casamento da nossa irmã, né, a recepção vai ser na casa da irmã fulana, e toda a igreja está convidada. Então, já tinha gente lá no fundão dizendo: glória a Deus. Né? E nesse casamento houve um grande milagre, porque ela correu para a cozinha, era nova convertida, ela estendeu as mãos sobre as panelas, orou e falou: Senhor, tu multiplicas. Não sei como isso é possível, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eu ouvi dizer. Peço que o Senhor abençoe. E disse para as cozinheiras lá: sirva à vontade, seja o que Deus quiser. Irmãos, tinha crente até na calçada, nos cômodos da casa, no corredor, na janela, no banheiro, assim, na porta do banheiro, a pessoa tinha que sair para o outro entrar, mas socou de crente. Irmãos, quando terminou, ela chama o pastor na cozinha. Ainda tinha comida nas panelas. O Jesus de João 6 ainda existe. E ele tem poder de, mesmo no meio da crise, abençoar a sua vida. Põe a sua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me a colocá-la em prática. Que a tua palavra me promova. Ao me alcançar, me edifique. Me santifique. E me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Quando se assentar, tente desocupar as mãos um instante. Coloque o seu celular, onde você leu a Bíblia, no seu colo, ou a sua Bíblia de papel no seu colo. Levante assim suas mãos e vamos dar um aplauso para a palavra do nosso Deus, para a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos edifica e nos guia. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos disse que é através de muitas tribulações que a gente entra nos céus. Está escrito. No século passado, o maior evangelista que existiu do século passado, chamado Billy Graham, que pregou no mundo todo, e ele era um norte-americano. Eu preciso dizer isso porque algumas pessoas, quando eu falar Billy Graham, não sabem quem é. Então é importante que eu diga que foi o maior evangelista do século passado, Billy Graham. E ele nos deixou recentemente. O Senhor o levou, já bem velho. Uma de suas últimas pregações, ele fala diante de várias autoridades, num evento que havia anunciado uma grande revolução tecnológica. E ele fala da tecnologia que Davi conseguiu aplicar em Israel e fez elevar o povo de Israel, tecnologia aprendida dos hititas. E ele, nessa homilia, que alguns dizem que foi a última pregação pública de Billy Graham, ele fala rapidamente sobre
os 3 males que assolam a humanidade desde que a humanidade existe e que nenhuma tecnologia conseguiu dissolvê-la nem resolvê-la. Ele cita as 3 dizendo que a primeira delas é o mal inerente, o mal que está no ser humano, a tendência para o mal. O bem você tem que ensinar, o mal a pessoa aprende sozinha. Você cria algo novo e usa para o mal. Os aviões, quando foram inventados, foi uma dor para Santos Dumont se dar conta, e alguns até associam isso ao seu suicídio, que logo que os aviões foram usados, nos primeiros momentos foram usados para que uma nação atacasse a outra. Não foi usado primeiramente com o propósito do bem. A internet, que é a rede mundial de computadores, uma invenção fantástica, da qual a humanidade se tornou absolutamente dependente. Um especialista da Europa havia dito que nunca a humanidade havia se tornado tão dependente de uma coisa como se tornou da internet. E ele dizia que se a internet caísse no mundo, seria uma crise mundial sem precedentes, porque uma série de coisas funciona a partir na dependência da rede mundial de computadores. Por isso, aquele medo todo que houve na virada do milênio. As pessoas achavam que ia dar um grande problema mundial na rede mundial de computadores. E a internet tem sido chamado por alguns até de infernet, para referir-se a como ela é usada para o mal, para produzir maldade, para uma pessoa ofender a outra. Uma pessoa que vê um casal de uma determinada raça, que tem um filho de uma outra raça, e ela entra na rede social daquele casal só para xingar a pessoa com ofensas sem nenhuma explicação. São chamados os haters, que expressam ódio, mas sem nenhum sentido. É um ódio gratuito. Por exemplo, tanta coisa boa pode ser feita pela rede mundial de computadores, e agora, em plena crise desse vírus novo, você viu que o BBB, o Big Brother Brasil, teve mais de 1 bilhão de acesso, sendo que o país tem cerca de 210 milhões. Então, houve acesso para além da quantidade de pessoas que tem no país. É impressionante a tendência do homem para o mal. Quando se trancou as pessoas dentro de casa, de repente mulheres se tornaram mais vítimas de violência doméstica, trancadas em suas próprias casas. Então a maldade inerente, eles não sabem resolver o problema da maldade do homem. Segundo problema, o Billy Graham cita como a morte. O ser humano não consegue resolver o problema da morte, e pior, essa geração vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido, porque ela entrou na fantasia hollywoodiana que pode se eternizar através de coisas humanas. E a terceira coisa, diz ele, e aí é que entra o nosso assunto de hoje, ele cita como a tribulação, o sofrimento humano, a dor humana, as dificuldades que os seres humanos passam. Por que sofremos? E a pergunta que as pessoas mais orgulhosas adoram fazer: por que comigo? Ou então, por que coisas boas, coisas ruins acontecem com gente boa? Como se houvesse gente boa. Jesus Cristo disse que bom só tem um, que é o Pai que está nos céus. A pergunta que deveríamos fazer é: por que coisas boas acontecem com gente de qualquer espécie? Porque uns podem ser mais maus que outros, mas todos estamos debaixo de juízo e temos a tendência para o mal. Então, quando a gente vê o mal acontecer, normalmente nós nos tornamos amigos de Jó. Alguma coisa você fez. Jó, a nossa teologia diz que algo você fez para estar passando por isso. E nós, quando sofremos com alguma coisa, perguntamos: por que comigo? E nós nunca perguntamos: por que não comigo? Ou por que com os outros? A gente nunca pergunta, a gente pergunta: por que comigo? E quando coisas boas acontecem, a gente não pergunta: por que comigo? Não, a gente acha que a gente merece mesmo. E quando alguma coisa ruim acontece, mas por que comigo está acontecendo? Porém, a questão do sofrimento humano, a gente arranja explicações geográficas, contextuais e às vezes religiosas. Por exemplo, quando teve a tragédia no Haiti, a gente estava aqui num culto de domingo, pegamos toda a oferta do culto e mandamos para o Haiti, não conhecemos ninguém lá. Por que nós fizemos isso? Porque nos doeu muito ver aquela tragédia, aquele grande terremoto. Mas nós observamos que tinha muitas pessoas na internet discutindo o porquê aconteceu aquilo com o Haiti. E algumas explicações davam conta de que eles são muito ligados ao voodoo,
de que enterram crianças vivas debaixo dos prédios, e é evidente que essas coisas trazem tribulação, trazem o mal, é evidente. Mas na China e no Japão, o mesmo terremoto que destruiu o Haiti, não destrói ninguém no Japão, porque a tecnologia deles, que mistura borracha no concreto, faz com que o prédio, os edifícios trabalham de um jeito que quase ninguém morre. Vem um vendaval nos Estados Unidos, morre uma pessoa que insistiu em ficar na região, porque todos os avisos vieram pelos celulares das pessoas. A mesma tragédia acontece num país muito pobre e muitas pessoas são mortas. E a gente começa a pensar, aquele povo está sofrendo porque eles merecem. E pela manhã, e eu não vou repetir isso aqui, eu citei várias experiências eclesiásticas de igrejas, evangélicos, de templos, que passaram por tragédias horrorosas, e eu vou omitir todas elas hoje, que eu tenho pouquíssimo tempo e não quero cansá-los. Mas que aconteceram com crentes, com pessoas que são evangélicas. E a gente sempre fica com essa crise assim, se alguma coisa está acontecendo, alguma coisa essas pessoas fizeram para merecer. E você, quando passa por luta, e você que está em casa também assistindo, e você que está aqui, deve ficar pensando assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Quem já ouviu essa frase? O que foi que eu fiz para merecer isso? Pois é, coisas ruins e coisas boas podem acontecer a pessoas muito culpadas e pessoas pouco culpadas. Mas todas as pessoas são culpadas diante de Deus, diz a Bíblia. Ou seja, todos somos culpados diante de Deus, a não ser que o sangue de Jesus se coloque no meio. Porque quando o sangue de Jesus se coloca no meio, Deus te vê através de Jesus. Imagine que esses meus óculos são Jesus. Então, através desses óculos, Deus coloca, e Ele olha para você através de Jesus, Ele te vê santo e perfeito e já no céu com Ele. Você está entendendo? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Mas só por causa de Jesus. Se tirar Jesus, não sobra nada. E por que recebemos Jesus? Porque nos arrependemos. E temos que viver nos arrependendo todo dia. Percebeu que fez algo errado, percebeu que a motivação do coração está errada, percebeu que os pensamentos foram errados, percebeu que houve competição, carnalidade, inveja, ódio, ojeriza, rejeição, percebeu o orgulho, vaidade, ensimesmamento, percebeu, rejeita imediatamente antes que isso se torne prática. Quem está entendendo? Então nós precisamos de arrependimento. Jesus desfaz esta ideia de que as pessoas que passam por grandes sofrimentos são exclusivamente, especialmente mais maldosas do que as outras. Em Lucas capítulo número 13, eu quero ler com você. Lucas 13, capítulo 13, versos 1, 2, 3, 4, 5. Diz assim: naquela mesma ocasião chegaram alguns e falavam com Jesus a respeito de uma notícia que tinha saído dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: vocês pensam que esses galileus que passaram por isso eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Se fosse na nossa região hoje seria do que todos os outros teresopolitanos? Vocês acham que os que morreram na tragédia de 2011 eram mais culpados do que os que não morreram na tragédia de 2011? E aí Jesus diz essas palavras, ouça o que Jesus disse: eu, porém, vos afirmo, não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Olha Jesus falando. Antes vos digo, que se todos vocês não se arrependerem, todos de igual modo vão perecer. O cara que matou 100 pessoas vai para o mesmo inferno que vai o cara que matou uma só. Não sei se você está me entendendo. Não dá para brincarmos mais de sermos crentes. Essa é uma noite para você entregar tudo a Ele. Não é só para cantar tudo a Ti. É para entregar a sua vida para Ele. Quem está entendendo, diga amém e dê um aplauso para Ele com fé.
A tribulação é importante. Aliás, eu vos digo que se não fosse pelas tribulações, pelas pressões, esta igreja, Colheita Church, ainda estaria pagando aluguel em frente à rodoviária. 5 mil reais de aluguel, que ia aumentar para 10 mil reais de aluguel. E foi exatamente o que a gente pagou aqui por mês para sermos donos de mais de 20 mil metros de território. E hoje ninguém pode tirar mais, porque o Eterno nos disse: vos colocarei no lugar que eu escolhi e vos plantarei e ninguém vos poderá tirar. Foi uma palavra que o Eterno nos deu no livro do profeta Amós, o último versículo. E agora está sendo construída a Catedral do Avivamento, aonde ali muitos missionários vão receber oração, vão falar conosco pelos telões, vão ter corais lindos. Eu creio em grandes coisas que vão acontecer, mas tudo isso aconteceu por causa da tribulação. Eu lhes digo que se não fosse pelas tribulações, muitos de vocês não teriam se convertido. Raramente eu vi alguém que disse: eu vim aqui na igreja, pastor, entregar minha vida a Jesus, porque minha vida está tão boa, está tudo tão perfeito. Minha família, meu casamento, meus filhos, eu estou tão resolvido, que eu falei: puxa, só falta ir para o céu. Aí eu vim aceitar Jesus. Normalmente o que vejo eu passei pela feitiçaria, pela bruxaria, pelo engano, por isso, por aquilo, fiz aquilo outro, tentei nisso, tentei naquilo. No fim da fila eu achei Jesus. E aí eu vim aqui e aceitei Jesus. Esses são os testemunhos que nós escutamos. E Jesus maravilhosamente nos recebe de braços abertos. Eu lhes digo que se não fosse pelos sofrimentos, Jó talvez não tivesse conhecido a Deus no nível que conheceu. Porque ele disse: antes do diabo me oprimir, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu tenho experiência, agora os meus olhos te veem. Dê um aplauso a Jesus, é maravilhoso. É claro que muitos dos sofrimentos humanos, é preciso dizer isso, eles são provocados por nós mesmos. Muitos dos sofrimentos humanos são provocados pela nossa imprudência. Muitos dos sofrimentos humanos são provocados pelos nossos pecados. Por exemplo, o Salmo 107, 17, o salmista disse assim: os loucos, os idiotas, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, que são as raízes do pecado, por causa disso eles são afligidos. Aí ele, Davi, também foi afligido, que não é louco, nem é transgressor. E aí ele tem uma outra percepção lá na frente. Provérbios 19, 15, diz: a preguiça faz cair em profundo sono. Ficou olhando essa geração nossa, já acorda com sono, né? É uma geração tão engraçada, acaba de comer, está com fome. É uma geração muito interessante. E o Provérbios 19, 15 diz: e a alma indolente vai passar fome. Então a Bíblia está dizendo que tem gente que passa fome porque não quer trabalhar. E eu disse aqui de manhã, quando eu estava pastoreando ali na beiralinha, chegou um rapaz, eu tinha uma pampa, bem mais forte que eu era magérrimo, eu era muito magro, muito magro, muito magro. Tinha lugar que eu chegava, eles não abriam a porta direita para eu entrar, não abriam um pouquinho, só entra, pastor. Eu era muito magro. Eu era tão magro, quando eu ficava de lado, o pessoal pensava que eu tinha ido embora. Eu falava: nossa, o pastor foi embora. Mas eu sempre fui guerreiro. E aí chegou um rapaz e falou: o senhor me arruma 10 reais? Falei: 10 não, eu te dou 15. Ele abriu um sorriso e disse: por isso que eu gosto dessa igreja. E o cara era fortão, estava com a mochila nas costas, disse: eu vim de outra igreja ali, falou o nome da igreja. Falou: pastor, não me deu nada, não sei o quê. Aqui sim, aqui o senhor é bom, o senhor é bom. Falei: sou nada, meu filho, bom é o pai que está no céu. Mas eu quero te dar mais do que 15 reais, eu quero te dar dignidade, para você se sentir feliz. Você está com saúde? Está em saúde? Tenho. Estou 100%. Está vendo essa pampa ali? Está vendo aquele balde? Está vendo aquela mangueira? Eu estou atendendo uma pessoa no gabinete, você joga uma água em cima, não precisa esfregar, passar sabão, nada, é só jogar água. E os 15 reais estão te esperando, vem falar comigo no gabinete. Ele virou as costas e saiu me xingando algumas palavras que eu não posso repetir nesse púlpito. Me chamou de algumas coisas lindas e maravilhosas. Porque na hora que ele falou para mim dos 10 reais, o Espírito Santo me mostrou a intenção dele. É horrível isso, mas acontece comigo.
Eu até estou gostando dessa distância social, porque às vezes acontece uma coisa comigo, de eu apertar a mão da pessoa e a vida da pessoa abre na minha frente. Eu falo, Deus, mas eu não quero ver. E Deus fala, mas eu quero te mostrar. Então vai fazer o quê? Mas agora não está podendo apertar a mão. Engraçado, com essa parte aqui ainda não percebi se acontece. Vou fazer uns testes. Tem gente agora que vai ficar com mais medo de chegar perto de mim. Agora, quando é que o sofrimento, a pressão, as dificuldades, as pandemias, os desempregos, podem de alguma maneira se tornar uma brahá, uma bênção na vida de alguém? Quando ela é de Deus, claro. E se ela é de Deus, ela deve praticar essas coisas que a gente está ensinando. E a primeira bênção que há na vida de alguém que é de Deus, quando vem uma tribulação, é que essa tribulação vai moldar o seu caráter. A tribulação, ao invés de te destruir, ela vai moldar o seu caráter. Está em Tiago mesmo, capítulo 1, versículo 4, eu separei e vou ler para vocês. Ora, a paciência ou a perseverança deve ter a sua ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diga comigo, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diga, sem faltar nada. Então Deus está trabalhando na sua vida. Como é que Deus trabalha? Através das dificuldades. Deus quer fazer de você uma pedra lisa. Davi foi no riacho e pegou 5 pedras. O texto bíblico é muito curioso. Podia dizer só 5 pedras. 5 pedras lisas. O que são pedras lisas? São pedras que não têm aspereza. Como as pedras perdem aspereza? Ao longo de anos e de séculos. Quando o rio vai empurrando as pedras de um lado para o outro, e aquelas pedrinhas, às vezes são até maiores, elas vão diminuindo, elas vão batendo umas nas outras, e a água passa, e ela bate uma na outra, e esbarra uma na outra, e ali estão prensando ali, prensadas umas com as outras, e o rio empurra, e elas vão ficando lisas, até sair toda a aspereza. Você sabe que as coisas que aconteceram com você no passado, nenhuma foi para te destruir. Deus estava como o pai que ensina o filho a dar os primeiros passinhos. Ele solta a mãozinha da criança e a criancinha vai assim, ó. Mas ele está assim em volta. Se vê que ela vai cair mesmo, ele segura. O tempo todo Deus estava trabalhando em você. O tempo todo Deus estava cuidando de você, para fazer de você pedra lisa. Para quê? Para derrubar gigantes. Deus vai fazer de você e sua família pedras lisas que derrubam os Golias que se apresentarem nos seus caminhos. Pedras lisas. Então a tribulação molda o nosso caráter. Molda. Vocês veem, eu estou me lembrando de uma história aqui. Não sei nem se Deus vai me deixar pregar. São 50 pontos, eu estou no primeiro. Mas não tem problema se não der. Mas eu estou me lembrando, creio que o Espírito está nos dirigindo. Tem muitas histórias sobre o nosso pai da fé, Abraão. E uma das histórias que é contada sobre Abraão está no Talmud. E é das tradições orais, quer dizer, que não está escrito. É que Abraão era muito hospitaleiro e gostava de receber pessoas. E ele, quando recebia a casa de Abraão, o lugar onde Abraão estava, né, não é casa, a tenda onde ele estava, ficava num lugar muito de trânsito, era um lugar de passagem de muitos viajantes. E ele abria a porta mesmo e recebia com amor. E uma certa vez até recebeu anjos, como diz a Bíblia. Alguns, sem se darem conta, estavam recebendo anjos. E um dia chega um homem. Esse homem tinha uns 70 anos de idade. E Abraão ofereceu para ele um jantar. E ele comeu. E a única coisa que Abraão exigia dos seus convidados, era a única coisa, é que a pessoa desse graças ao Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Adonai echad. Baruch shem kevod malechut olam vaed. Eles falam isso até o dia de hoje, que é o Shema. Mas do seu jeito, mas que a pessoa desse graças, dissesse obrigado, congratulations, ou gracias, se fosse um que fala a língua hispana, mas que agradecesse. E esse homem não quis agradecer de jeito nenhum. Ele falou, não vou agradecer, eu não creio em Deus,
não creio em nada transcendente, não vou agradecer. E Abraão ficou tão indignado que expulsou o homem da tenda dele, expulsou o homem da casa dele. Falou, vai embora, não volte mais aqui, porque você não respeita o meu Deus. E quando o homem foi embora, Deus então teria dito a Abraão, essa não é uma história bíblica, mas nos ajuda a aprendizagem. O Senhor teria dito a Abraão isso. Eu achei tão interessante. O Eterno disse assim para ele, teria dito assim para ele, eu suporto esse homem há 70 anos, e você não pode suportá-lo por alguns minutos. Eu suporto há 70 anos, sem ele crer em mim, debochando de mim, blasfemando de mim. Você não pode suportá-lo por alguns minutos. À medida que um homem vai ficando mais experiente, a gente vai aguentando coisas que às vezes o que é mais jovem não aguenta. Eu não aguento! Eu já mando logo para aquele lugar. Qual? Não pergunte. Porque, na verdade, não foi trabalhado, é pedra ainda cheia de aspereza. E a Bíblia diz que o rosto do homem se afia com o rosto de outro ser humano. Segundo, por que Deus deixa você passar por sofrimento? Para gerar paciência, experiência e esperança. Romanos capítulo número 5 diz isso, Tiago 1,3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E Romanos diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, sabendo que a tribulação produz, sabendo que a tribulação produz, então ela não destrói, ela produz. E aí vai dizer o quê? A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então veja que a paciência, experiência e esperança vão estar em nós por causa do amor de Deus por nós. Esse amor inexplicável e indizível, à medida que passamos pelas pressões dessa existência, as pressões da vida. Então, quando ele diz esperança, paciência, esperança e tribulação, esse é o e esperança, quer dizer, paciência, experiência e esperança, esse é o caminho do túnel da tribulação. Eu de manhã tive uma ideia de explicar isso como se a tribulação fosse um túnel que a gente passa. Eu vou tentar repeti-lo, às vezes ajuda a entender. É como se a tribulação fosse um túnel pelo qual você passa, e à medida que você vai passando, ele também vai passando por você, está entendendo? Você vai indo e o túnel vai vindo. Graças a Deus não há tribulação nessa vida que não tenha fim. Todo sofrimento uma hora acaba, quem está entendendo? Então, graças a Deus. E esse túnel chamado tribulação, que a gente atravessa, todo mundo atravessa, até crente, a primeira parte dele, ele vai gerar em você paciência. Você sai do outro lado paciente. Quando vier outro túnel como esse, você já teve o que no primeiro túnel? Sim, e aí ganhou o que com a paciência? Experiência. Veja no texto que é essa ordem. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência. Eu já sei como é passar. E consegui passar. E estou vivo. Aí quando vem outro túnel, você entra nele com o quê? Esperança de que vai vencer também, porque já venceu. Então veja que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. Só vai ter experiência com Deus se tiver paciência. Você quer que Deus te cura, mas não quer ficar doente. Você quer que Deus te levanta, mas não quer tropeçar. Você quer que Deus te protege, mas não quer ser agredido. Você quer que Deus vença os demônios que vêm contra você, mas quando os demônios vêm contra você, você diz, onde é que Deus está?
Querido, às vezes Deus nos livra da fornalha de fogo, às vezes Deus nos livra na fornalha de fogo, às vezes Deus nos livra da cova dos leões, às vezes Deus nos livra na cova dos leões, às vezes Deus nos livra do deserto, às vezes Deus nos livra no deserto, às vezes Ele nos livra de pandemia, às vezes Ele nos livra na pandemia, mas Ele sempre nos livra. Diga comigo: paciência, experiência, esperança. Pessoas que têm muita esperança são pessoas que tiveram paciência para aguentar a tribulação. Por isso que todo mundo que está no hospital, internado, é chamado de paciente. Por mais impaciente que seja. Porque ele é obrigado a se entregar. Ó, vou furar sua veia aqui, vai doer só um pouco. Aí te vira para cá, vira para lá, mexe em você. Tem gente que é cheio de coisa. Fica tranquilo. Eles mexem. Paciente. Posso ter alto? Ainda não. Tem que ter paciência. Aí a paciência, se você tiver Jesus com você, vai te dar experiência. E com experiência você vai ter esperança. E essa esperança não traz confusão, ela não vacila, porque o amor de Deus já está derramado do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dá um aplauso para ele. Não traz confusão. Não deixa a máscara te segurar, não. Dá um grito de júbilo ao Senhor, de fé. Por que Deus deixa a gente passar por tribulação? Para a gente ser igual Davi. Quando Davi chegou diante do gigante Golias, lá em Samuel 17, o rei falou: ó, você não pode não, esse gigante vai te devorar. Esse gigante aí é o devorador de meninos. De pastorzinhos, você não vai aguentar. Davi falou: deixa eu contar uma história para o rei. Veio um leão, pegou uma ovelha. Eu lutei contra o leão, venci o leão. Veio o urso. Eu venci o urso, tirei a ovelha das garras do urso. O mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, agora vai me dar vitória contra esse gigante filisteu. A tribulação de Davi, na hora que ele estava perdendo aquelas ovelhas para o leão e para o urso, lhe deu paciência. Correr atrás de lutar, porque essa palavra paciência, por isso que algumas Bíblias traduz por longanimidade. Longânime é aquele que estica e não arrebenta. E algumas Bíblias traduzem por perseverança. É aquela teimosia santa. E ele lutou com o leão puxa a ovelha, ele puxa a ovelha da garra do leão, parecia aquele menininho que eu coloquei no meu Twitter, saiu aí no mundo todo, ele ficou famoso porque ele defendeu a irmã do cachorro, o cão vinha para morder a irmã, e ele disse, quando perguntaram para ele: por que você fez isso, salvou sua irmã e se colocou na frente do animal? Ele disse: porque eu pensava na minha cabeça assim, se alguém tiver que morrer, então que seja eu, não minha irmã. Aquele sentimento que Deus pôs no Éden, no Ish, no homem, no Raish, o homem, e de proteger a Ishá, que é a mulher, porque isso é uma coisa inerente no homem. Aquilo agiu nele, floresceu a masculinidade, e aquele garotinho machinho virou o Bruce Lee, enfrentador de cachorros, e protegeu a irmãzinha. E Davi disse: eu perseverei com o leão, perseverei com o urso, e vou perseverar contra esse filisteu, e eu tenho a experiência de que eu venci contra o leão, venci contra o urso, e o mesmo Deus que me deu vitória no leão e no urso, vai me dar vitória nesse próximo desafio. Eu não sei quais são os próximos desafios da humanidade, mas eles vivem querendo nos assustar, porque estão nos treinando. Eles estão querendo ver o tamanho de poder, de controle. Está proibido, não pode, tal. Entra nas casas. Eles estão vendo o tamanho do... O mundo todo está passando por uma mudança. A gente não sabe.
Eu sei que loucos já existiram na terra há muitos anos, desde os faraós, os Césares, o Nero que tocou fogo em Roma. Agora, mais recentemente, século passado, um alemão, na verdade, ele não era alemão, ele era austríaco, mas vivia na Alemanha, e Hitler se tornou esse líder que matou mais de 6 milhões de judeus, enganando. Não, vocês vão passear, entra aí no trem. Tchau. Para matar 1,5 milhão desses 6 milhões foram crianças. Então a loucura está na terra desde que o mundo é mundo, e de médico e de louco todo mundo tem um pouco e tem alguns que tem muito. Então a gente não sabe as loucuras. A gente sabe que agora uma pessoa pegou Covid-19 na Coreia do Norte, e alguns dizem, mas essas coisas que já aconteceram, isso não repete não. A história não se repete a não ser como farsa, mas como farsa ela se repete. E lógico, se não conhecemos a nossa história, não vamos conseguir entender o nosso presente, muito menos visualizar o nosso futuro, nem nos prepararmos. Mas se nós conhecemos a história, a gente pode ficar atento. Eu gosto quando um governo diz, liberdade, liberdade, menos Estado. Você tem o direito de se proteger. Eu gosto quando o governo diz isso. Fico assustado quando o governo começa a dizer, você não pode. Estamos no controle. Isso assusta, porque Apocalipse 13 me revela que a mente do anticristo é controladora. Então a gente precisa tomar cuidado que todo espírito controlador da liberdade alheia, ele tem um conjunto de sintomas luciferiano, das trevas. E alguém diz, mas um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Essa teoria acabou, querido. Essa semana, um raio bateu 4 vezes na Estátua da Liberdade. 4 vezes. O repórter disse, um raio bate 4 vezes na Liberdade norte-americana. Só faltou ela dizer, o que será que isso quer dizer? 4 vezes, será agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí as teorias das conspirações fazem a festa. Mas precisamos estar atentos quanto a essas coisas, porque a experiência, ela vai me dar esperança para que eu não caia nas mesmas armadilhas também do passado. Eu já sei como é que o mal age. Terceiro, para corrigir a nossa espiritualidade, para nos corrigir espiritualmente. Apóstolo, Deus está deixando eu passar por lutas, por sofrimentos, por quê? Ele quer corrigir você. Salmo 119, verso 67, olha o que o salmista Davi disse, esse grande monarca. Ele disse, antes de ser afligido, andava errado. O errado era eu, né? Até melhorou a letra agora para a noite. A gente sabe. O errado era eu. Como é que é? Eu que era o errado, como é que fala a letra? Eu era o errado. Ele diz, antes de ser afligido, andava errado, todo errado. Mas agora que eu passei uns apertos, disse Davi, agora eu sou um crente que pratica a palavra de Deus. Agora eu guardo a palavra do Senhor. Olha o que ele diz no verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, disse que Deus sussurra no nosso prazer. Quando está tudo bem, você escuta Deus muito mal. Quer ouvir de Deus agora? Não, porque agora eu estou jogando. Quer ouvir de Deus agora? Não, porque agora eu estou dançando. Quer ouvir de Deus agora? Não, porque agora eu estou curtindo. Deus sussurra no nosso prazer. Deus fala na nossa consciência. E Deus grita na nossa dor. C.S. Lewis quis dizer que na dor nós ouvimos Deus claramente. Ele disse, a dor é o megafone de Deus chamando o homem para Ele. É como se Deus estivesse dizendo, para com isso, para, porque você vai se destruir, vai destruir sua família, vai destruir sua vida. Não é assim. Deus não quer te limitar, Ele quer, na verdade, o teu bem. Por isso Ele grita nos chamando. Charles Haddon Spurgeon disse, a cruz foi o último argumento de Deus. Bom, eu estou no 4º ponto. E tenho
Deixa eu dizer números exatos para vocês. 12 pontos. 12, estou no quarto. E eu vou parar aqui. Mas eu vou citá-lo. Deus deixa a gente passar por sofrimento para não nos deixar ficarmos orgulhosos. A gente é muito bobo. A gente fica orgulhoso com qualquer coisa. Eu já vi gente que porque ganha mais que o outro, humilhar o outro. Eu já vi mulher, porque ganha mais que o marido, tratar ele como uma coisa qualquer. Eu já vi marido, porque ganha mais que a mulher, desprezar a mulher e oprimir. Eu tenho visto nesses dias gente que tira a máscara e tira a carteirinha do bolso e pergunta para o guarda que está ali cumprindo sua função: que diploma você tem? Você sabe com quem está falando? As máscaras nos tornam iguais e eu sou diferente. Se precisa usar máscara para entrar, põe a máscara, entra. Pede o documento, eu tiro o meu documento, não dou carteirada de pastor, não, meu CPFzinho aqui. 007. Estou brincando não, é meu CPF 007 mesmo. Falo isso quando chego nos hotéis, moço. Seu CPF 007. Todo mundo que está fazendo seus check-ins olham. E uns não escondem a risada. Agora com máscara eles riem descancarada. Deus deixa a gente sofrer para tirar o orgulho da gente. Deus vai te usar muito nesses últimos dias. Deus vai te usar para curar enfermos, expulsar demônios. Vai ter gente que, ao morrer, e você está na reunião, ou falar amém, o defunto vai responder amém, assim seja. Deus nesses últimos dias vai usar muito a igreja. Eu lembro quando eu estava na Ucrânia, e as pessoas passavam com a pele toda manchada assim, e quando terminava a reunião, vinha me mostrar a pele, olha, já está lisa. Na mesma reunião, como é que a pele não tem como mudar assim? E sabe, a gente fica bobo muito rápido. Cantor evangélico fica bobo rápido. Qualquer um de nós está sujeito a isso. E olha, é fácil ser humilde quando está ruim. Nós vascaínos, ultimamente, andamos numa humildade impressionante. A gente reconhece, fala, não, tá bom mesmo. Difícil é ser humilde quando você está arrebentando. Sabe aquele cara que toca muito violão e aquele dia ele arrebentou? E aí você fala, rapaz, você toca muito. Eu disse, nada, eu só arranho. Mas por dentro ele está dizendo, eu arrebento. Sabe aquele quadro que você pintou e você diz, gente, que quadro lindo. Nossa, eu sou o cara, como fala o jovem, sou brabo. Sou brabo. Hã? Difícil é ser humilde quando está tudo. O texto que o pastor André leu aqui, o Eterno disse assim, no verso 17, de Devarim 8. Ele disse assim, olha, quando tudo estiver bem com vocês, tomem cuidado que vocês não se esqueçam do Senhor teu Deus e comecem a dizer, foi o meu braço que me conquistou essas riquezas, foi o meu poder que me deu isso. Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a aliança. Não vem de você. Então, esse chamado, tem um homem de Deus, eu vou ler bem rapidinho, então deixa eu contar. Ele foi levado ao terceiro céu. Levou 14 anos para contar. Chamava-se Paulo. E ele ouviu palavras tão sagradas, oráculos, palavras tão sacras, que ao homem não era lícito repetir. Ele nunca contou o que ele ouviu. Ele disse, esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei. Eu sei que eu saí dessa dimensão, entrei na outra, estava no terceiro céu, e ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito repetir o que eu ouvi.
E não tinha jeito de não descer de lá metido, não tinha jeito. O cara era tão bom em ter ouvido isso, era tanto privilégio que não tinha como. Só se passasse por tribulações. A tribulação nos põe no nosso lugar. Pandemias mundiais fecham a feirinha do alto e fecha a Broadway. Mesmo nível, né? Feirinha, Broadway, tudo igual. Quantidade de dinheiro que entra. Claro que é igual em grandeza, porque é trabalho, mas a quantidade de dinheiro, parar a Broadway, você sabe o que é isso? E olha ele contando, 2 Coríntios 12, verso 4. Olha aí na tua Bíblia. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu, ele fala na terceira pessoa, ele, porque ele está sem graça de contar. Sabe aquela coisa que é tão desconfortável, que vai soar arrogante? Então ele diz, eu conheço um homem, que era ele mesmo, foi arrebatado ao paraíso e ele ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Pula aí para o verso 7. E para que não me exaltasse, aí ele já se entrega aqui a ele mesmo, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo, essa palavra mensageiro é anjo, um anjo de Satanás, um demônio, um anjo de Satanás, para me esbofetear. Gente, quem foi que deu esse diabinho aqui para o Paulo? Meu Deus, foi-me dado, eu não quero não. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo de Satanás para me esbofetear. Essa palavra é dar bofetada após bofetada. Não deixava ele ter descanso, a fim de que não me exaltasse. Era o único jeito. Acerca disso, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e Deus me disse, a minha graça te basta. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou te dar aqui um analgésico, um antitérmico, eu vou te dar uma anestesia, vou aplicar uma morfina, vou aliviar sua dor, mas não tem como tirar, porque se eu tirar isso, você se ensoberbece, eu perco você vai para o inferno. Então, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para se desviasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Deus aparece mais em pessoas fracas. Quanto mais eu me rendo a Ele, mais Deus aparece. Quem está entendendo? Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse é um tempo para o poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida. Está ouvindo? Eu já estou ouvindo pessoas falarem, eu faço reuniões assim, pergunto, você como é que está na pandemia? Se eu estou prosperando mais, e você? Nossa, nunca ganhei tanto, e você? Estou mais unido com a minha família, e você? Reconheci o meu filho, que eu já nem conhecia a voz dele mais, e as pessoas estão melhorando. Em São Paulo, essa semana fizeram um estudo, os empresários descobriram que mantendo 80% dos seus funcionários em casa, uma empresa gigantesca, e o dono da empresa estava dizendo, estão produzindo 90% mais, não preciso tirá-los do ambiente doméstico, não preciso tirá-los da família, e agora nós precisamos apenas de 20% presencial. Mudou a maneira toda de trabalhar. Então, tempo de crise não é tempo para quem é de Deus sucumbir. Tempo de crise é tempo para quem é de Deus ser levantado e dar a volta por cima no meio da crise. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo termina dizendo, de modo que de boa vontade vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que em mim tenha mais do poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nos xingamentos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando todo mundo acha que eu estou fraquinho, é aí que eu estou forte. Dê um grito de vitória!